Oi, pessoal, tudo bem? Estou gravando essa aula, então, sobre a nossa unidade curricular Industrialização de Balas, Chocolates e Confeitos. E hoje nós vamos falar sobre balas duras, moles e caramelos. Esse material vai ser mandado para vocês em PDF e também o link dessa gravação, tá? O nosso intuito é que vocês entendam com mais clareza os conteúdos disponibilizados nesses materiais, tá? A partir de agora, a gente vai fazer as aulas dessa forma. Talvez o áudio e o vídeo aqui não fiquem tão bons, porque eu estou usando a câmera do notebook mesmo, tá? Então, mas acho que vai dar para a gente entender certinho, tá? Qualquer dúvida, entram em contato. Eu não sei que horário e que dia que vocês vão assistir essa gravação, mas hoje é segunda-feira, né, dia 6. Hoje à noite nós temos um encontro online, onde vai ser tratado assuntos sobre essa disciplina e sobre as aulas que eu já encaminhei para vocês anteriormente. Mais especificamente, nós vamos falar sobre definição de açúcares, reação de Maillard, reação de caramelização, açúcares redutores e não redutores e açúcar invertido. É muito importante que vocês saibam a definição desses termos, saber o que é cada coisa, porque a partir de agora a gente utiliza esses termos, né? E isso, cada uma dessas reações ou tipo de açúcar influencia na qualidade, na característica de cada um desses produtos que nós vamos estudar, tá? Então, é o seguinte, a gente está falando sobre balas e eu começo questionando vocês, se vocês já se perguntaram de onde vem o termo bala. Se nós formos olhar a definição, a primeira definição para o termo bala se refere a projétil de armas de fogo, né? Então, a bala que nós conhecemos, a bala comestível, doce, ela recebeu este nome antigamente, justamente porque ela apresentava uma semelhança muito grande com o projétil das armas de fogo. Então, foi daí que surgiu esse nome, tá? É mais por uma curiosidade mesmo, né? No Brasil, a produção de balas, ela tem uma data de 1883, né, que foi o ano que teve a inauguração da primeira fábrica e possuía um processo, né, basicamente artesanal. Era feito tudo à mão. E aí, com a Revolução Industrial mais tarde, né, novos equipamentos foram desenvolvidos para melhorar e atender esse segmento. E hoje, né, o Brasil tem uma produção de balas com os mesmos padrões internacionais. A RDC, eu trouxe para vocês já essa legislação, e ela aprova o regulamento para balas, bombons e gomas de mascar, dizendo que bala é todo produto constituído por açúcar e outros ingredientes, que esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês quais são as matérias-primas utilizadas na produção dessas balas. Mais para frente a gente vai falar sobre balas de goma, goma de mascar, e depois a gente entra no assunto de chocolates e confeitos, que aí tem todo o estudo do cacau também, tá? Então, inicialmente a gente começa com as balas. Essas balas, esses produtos, né, eles podem apresentar recheio, cobertura e podem ter formato e consistência variável, que é o que nós temos disponível hoje, né, no mercado, né, várias opções desses produtos. E a designação ela pode ser seguida de expressões relativas aos ingredientes que caracterizam o produto, né? E pelas suas características específicas. Por exemplo, utilizar a denominação bala de morango ou bala de menta, bala de chocolate e assim por diante, tá bom? Então, mais por questão de conhecimento, saber como se denominam esses produtos. Então, nós temos
as balas caracterizadas como balas duras, balas moles. Dentro das balas moles entram os caramelos, né? Um exemplo de caramelo é aquela balinha quadradinha, conhecida por Dadinho. Acho que é uma marca Dadinho, inclusive. Mas só para vocês se imaginarem, tá? É aquela lá. E ainda bala de goma, que ela foi criada na Alemanha, se eu não estou enganada, e lá na Alemanha ela recebia o nome de jujuba. Né? Aqui no Brasil tem algumas pessoas que também chamam de jujuba, mas são as balas de goma. Então, assim, gente, como todas as os outros segmentos industriais na área de alimentos, o setor de balas e confeitos também se desenvolveu muito. E as pessoas, em geral, têm uma necessidade de consumir, né, ou por necessidade em relação à saúde, ou por um estilo de vida mesmo, a necessidade e a vontade de consumir produtos mais saudáveis. E por esse motivo, né, o segmento de balas e confeitos também teve que ir se atualizando. Então, as principais tendências, né, que isso foi publicado em 2015, se eu não estou enganada, é que as empresas elas precisariam, né, ter um controle e uma adequação na formulação, reduzindo o consumo de gordura, principalmente, açúcar e sódio, e, consequentemente, incluir na produção desses produtos ingredientes saudáveis, como fibras, vitaminas, ácidos graxos, cálcio, substituir, por exemplo, o açúcar por adoçantes ou açúcares naturais com uma qualidade nutricional melhor, tá? Além disso, nutrição e funcionalidades também são outras tendências, né? O aumento do consumo de nutriente específico, consumo de ingrediente funcional, naturalidade e autenticidade, né? Uma restrição a ingredientes ou substância com potencial de risco, principalmente porque uma boa parte dos consumidores desses setores, tanto de balas, chocolates, confeitos, são crianças, né? Então, por isso é importante essa qualidade nos ingredientes, né? Pureza, integridade, a procura, né, por produtos reconhecidos como saudáveis, orgânicos, livres de transgênicos, enfim. Também tem uma tendência desses produtos serem mais gourmetizados hoje em dia, né? As pessoas estão dando bastante valor para esses produtos. E também outra tendência é a sustentabilidade e transparência, né? Que seja sustentável para o comércio, tenha um preço justo, seja solidário. Tá? Então, essas são as principais tendências para esse setor, né, das balas e confeitos. A gente vai falar, então, agora sobre as principais matérias-primas utilizadas na produção de balas em geral, sejam elas duras ou balas moles. Tá? Então, de uma maneira geral, os principais ingredientes que são utilizados são os açúcares, né? Tanto que se vocês olharem os rótulos daquela atividade que foi mandado para vocês na semana passada, onde era para vocês identificar os principais ingredientes desses produtos, seja ele chiclete, bala de goma, balas tradicionais, frigels, house, enfim, qualquer um. Vocês vão olhar lá, vocês lembram que eu expliquei para vocês que os primeiros ingredientes que aparecem na lista são os que estão em maior quantidade. Então, nas balas, na grande maioria delas, se não todas, a gente tem o primeiro ingrediente sendo o açúcar. Além desses, pode conter nessas balas leites e derivados, gorduras e emulsificantes, agentes de textura e outros ingredientes, como ácidos, corantes e aromas. Então, hoje nós temos disponível no mercado aí uma infinidade de tipos de doces, né, guloseimas em geral. Cada um deles tem um sabor diferente, tem uma cor diferente, né? Então, todos esses ingredientes aí que nós vamos ver
vão compor, né, esse produto, e a gente vai entender qual a função desse ingrediente. Além de dar sabor para o produto, né, ele tem uma função industrial, uma função tecnológica importante. Então, a começar pelo açúcar, né, a gente sabe que, principalmente, tem propriedades que são importantes e que elas devem ser avaliadas inicialmente. Então, a gente sabe que quando nós vamos fazer um caramelo em casa, às vezes, ou vamos fazer uma pipoca com açúcar, por exemplo, vou dar exemplos bem práticos que nós utilizamos no dia a dia. Ou vamos fazer a cobertura de um bolo com chocolate e açúcar. Às vezes, a gente acerta o ponto. Às vezes, vamos pensar na pipoca. Às vezes ela fica... Você terminou lá de colocar o açúcar na pipoca, você vai comer, ela tá grudando, né? Você não atingiu o ponto, você queria que ficasse um açúcar mais sequinho. Às vezes você consegue fazer um caramelo ali para pipoca que ele fica bem crocante. Ah, acertei o ponto, deu certo. Numa próxima vez você faz e passa do ponto. Quando você coloca esse açúcar na pipoca, o que parece? Que ele açucarou, parece que ele virou um açúcar, né? E tem, inclusive, uma sensação de estar mais doce, tá? Por que isso acontece? Por que às vezes a gente erra o ponto da calda de chocolate para ser colocado no bolo? Porque o açúcar, ele tem propriedades que devem ser avaliadas, e isso numa indústria de balas e confeitos, né, tem que ser muito bem controlado. Então, a primeira propriedade importante do açúcar é a solubilidade e o ponto de ebulição, tá? Então, a solubilidade do açúcar ou dos açúcares que vão ser utilizados vai variar com a temperatura, com a quantidade de sólidos solúveis que vão estar presentes nesse açúcar, né? Isso vai ser chamado de saturação, né? O conhecimento dessa propriedade vai permitir, então, aumentar o teor de sólidos sem que ocorra a cristalização do produto, que não é interessante isso na produção de balas. O ponto de ebulição também, né? Então, conhecendo esse teor de sólidos da solução que nós falamos anteriormente, vai ser possível saber, né, qual a temperatura ideal para que eu consiga chegar, que eu preciso chegar para ter aquele caramelo ideal para minha bala, por exemplo. Quanto maior for o teor de sólidos, consequentemente, maior a temperatura que vai ser utilizada. Então, por isso, é importante que a indústria tenha conhecimento dessas propriedades, características do açúcar a ser utilizado, né? Além disso, a função do açúcar é dar corpo e sabor ao produto, né? Então, quando a gente come uma bala, por exemplo, a gente sente ali o sabor do morango, sente o sabor do abacaxi, enfim, né? São aromas, enfim, que são adicionados, porém a gente sente muito o sabor do açúcar. E a gente sabe também como o açúcar é a maior quantidade de ingredientes presentes ali, né? É o que vai dar o corpo para esse produto. Além disso, o açúcar invertido, que é o que a gente viu lá na aula passada, vocês viram, leram, e a gente vai comentar sobre isso hoje à noite, ele vai ser utilizado para a fabricação de recheio das balas, para aquelas balas que são recheadas, pois ele vai reduzir a atividade de água devido à presença da frutose, que é altamente higroscópica, ou seja, que absorve umidade, e vai auxiliar a reter a água do produto. Então, vejam que, nesse caso, é importante para essa característica desse produto a utilização desse açúcar invertido. Na bala dura, não é desejável a formação de açúcar invertido, né, de glicose e frutose, porque tem alta afinidade com a água, fazendo com que a bala fosse ficar melada e cristalizasse. Então, se a bala é dura, não tem o interesse, né, que ela absorva água, diferente de uma bala mole, por exemplo, ou uma bala recheada.
Os polissacarídeos também presentes no xarope de glicose que é utilizado, por exemplo, ajudam a aumentar a viscosidade e evitam, então, que a massa dessa bala se cristalize, né? O que vai impedir também que a sacarose se agrupe formando aqueles núcleos de cristalização ou pontos de cristalização na bala. O uso de edulcorantes, né? Nas nossas unidades curriculares passadas, a gente falou sobre os edulcorantes, que são substitutos, então, do açúcar, utilizado justamente para pessoas que têm necessidades como os diabéticos, né? Ou para quem não quer consumir o açúcar normal. Só que daí, para a indústria, gente, essa substituição ela não é muito simples, considerando que a sacarose, o açúcar normal, que é utilizado normalmente, ele tem uma característica muito interessante, né, para o resultado final dos produtos. Quando é adicionado um edulcorante, a indústria ela tem que se preocupar em saber qual é a característica e a funcionalidade desse edulcorante, né, para saber se a gente vai conseguir chegar num resultado final ideal, né, ainda mais quando a indústria produz um determinado tipo de produto, ela quer continuar produzindo ele, porém ela quer fazer a utilização de um edulcorante para facilitar aí o consumo dessas pessoas com diabetes, né? Então, isso também tem que ser bem avaliado no momento de estudar e de utilizar, né? Os edulcorantes, eles não vão participar da reação de Maillard, que é aquela coloração marrom e também o que vai dar coloração marrom ou dourada, ou que vai liberar alguns sabores e odores, né? E a maioria dos açúcares, eles participam dessa reação, ela é desejável. No caso dos edulcorantes, eles não participam, né? Então, isso também é algo que tem que ser avaliado pela indústria de balas, né? Mas para vocês entenderem, um edulcorante fornece em média de 1 a 2,5 quilocalorias por grama, enquanto um açúcar convencional ele tem o fornecimento de 4 quilocalorias, que é o que vocês estudaram na nossa última unidade curricular, né? Então vejam que a utilização dos edulcorantes diminui consideravelmente aí a quantidade de quilocalorias. Outra matéria-prima bastante utilizada na indústria é o leite e derivados, né? Principalmente nas balas, na fabricação de caramelos, né? No caso das balas moles, que é o exemplo que eu dei antes, né? Os dadinhos para vocês. A função dos leites e derivados nesse produto é o enriquecimento do produto devido à presença das proteínas presente no leite, melhoria do sabor, a sensação de plasticidade quando a gente mastiga a bala, né, evitando que a mesma grude nos dentes, o que não é desejável. E os derivados lácteos acabam participando da reação de Maillard, que necessita, né, das proteínas mais carboidratos para que tenha um resultado ideal, né? Essa coloração de caramelo, essa coloração dourada ou marrom. Tá? Então, é para isso que leite e derivados são utilizados. Além disso, o leite ele deve ser utilizado ele em pó, né? Por causa da baixa umidade, então não é desejável que tenha muita água presente nessa composição, por isso é utilizado o leite em pó. Algumas formulações utilizam o soro de leite, porém, para balas, em geral, não é muito indicado em função da cristalização do produto, né? O que não é desejável, a gente não gosta de pegar, imaginem pegar uma bala mole ou uma bala dura que seja, e quando você vai mastigar, ela está cristalizada, você consegue sentir o açúcar cristalizado ali dentro, isso não é desejável, né? E também pode ser utilizado o leite condensado para a fabricação dessas balas carameladas, né? Além dos leites e derivados, também são utilizados gorduras e emulsificantes, né?
para quem não sabia que nas balas tem gordura, agora sabe, né? Não é só açúcar. Então, o uso das gorduras na massa das balas vai conferir suavidade e plasticidade na hora de mastigar, né? Dá aquela sensação interessante na hora de mastigar e também na hora de engolir essa bala. Ela evita, essa gordura vai evitar que a bala fique pegajosa, né? E principalmente, como eu falei antes, sobre ela grudar nos dentes. Então, é um combinado de ingredientes que fazem, né, com que na hora da mastigação não grude nos nossos dentes, né, e não seja desagradável. A gordura também vai auxiliar na distribuição e retenção dos aromas do produto. O uso de gorduras interferirá na vida de prateleira da bala devido à oxidação dos produtos. Então, vejam só. É interessante e importante que se adicione gordura, porém, ao ser adicionado, quando esse produto chegar no supermercado, ele vai ter uma vida de prateleira reduzida. Como a gente sabe que a gordura estraga facilmente, ela se oxida, dá sabor de ranço. Para isso, então, deve ser adicionado um antioxidante, que é um outro aditivo, que vai proteger o produto, vai proteger essa gordura para que ela não se oxide. Então, um aditivo vai tendo a necessidade da utilização de outro aditivo. Nesse caso, as gorduras são utilizadas para melhorar a qualidade da bala e o antioxidante é adicionado para melhorar a qualidade da gordura. Com relação aos emulsificantes, né? Emulsificantes é o que faz o produto gerar uma emulsão, né? Então, aqui nós temos o principal utilizado na indústria de balas é a lecitina de soja e a quantidade utilizada é de 0,3 a 0,5% sobre o peso total da formulação. Então, essa emulsão, essa lecitina, ela tem a função, né, de dispersar a gordura na massa. É aquela história que a gente já conversou sobre a maionese, que é uma emulsão. Então, quando que a maionese está bem feita? Quando ela fica uma mistura homogênea, onde eu não consigo visualizar gordura e leite, por exemplo. Não consigo visualizar duas fases, eu vejo uma coisa só, um creme só. Isso é uma emulsão muito bem feita. Na questão das balas, todos os ingredientes que a gente tem, ao se adicionar gordura, pode ser que eu tenha fases distintas desses produtos. Então, o emulsificante, no caso a lecitina de soja, ela é adicionada justamente para que consiga homogeneizar toda essa mistura, tá? Além disso, nós temos ainda outros ingredientes que são utilizados, que são os agentes de textura, chamados então de geleificantes também, e que têm a característica de formar gel, ou seja, esses agentes de textura, eles têm a função de prolongar a mastigabilidade da bala. Então, imagine uma bala de goma, né? Ou uma bala mole mesmo. Você começa a mastigar ela ali e ela demora um certo tempo até que ela se desmanche. A gente consegue mastigar ela por um tempo. Um chiclete, né, uma goma de mascar, que a gente vai ver mais para frente, tem um período muito mais longo de mastigabilidade, né? A gente fica ali mascando aquele chiclete por horas e ele vai continuar íntegro, intacto, né? Então, é o agente de textura utilizado. Então, a gente consegue imaginar quanto eu consigo mastigar uma bala mole, quanto eu consigo mastigar uma bala de goma e quanto eu mastigo um chiclete, né? E o responsável por isso vão ser esses agentes de textura. Então, quais são os mais utilizados? Gelatina, que tem um poder maior de elasticidade, a albumina e a caseína, né? Que tem um aspecto mais aerado e a massa, desde que seja utilizada, né, na agitação. Goma cássia também pode ser utilizado, que ele é um agente emulsificante espessante.
E o amido modificado, que também pode ser utilizado, ajudando então a evitar a cristalização e vai auxiliar na mastigabilidade desta bala. Outros produtos que são adicionados não obrigatoriamente, isso tudo vai depender do tipo da bala, do produto, que são os ácidos. Então, nós temos, eu coloquei aqui duas imagens de produtos, né, que são bem conhecidos no mercado, aquela gominha, que é de minhoquinha, que quando você come ela, ela é extremamente ácida. E também essa outra, que são umas bolinhas que quando você mastiga ela dentro, as plutonitas, né? Quando você morde ela, você sente o ácido também. Então, os ácidos utilizados são o cítrico e o málico, né? Provenientes de frutas cítricas e da maçã. E ela tem a função, né, de aumentar esse sabor ácido no produto. E ele é utilizado, então, no final da etapa de cozimento, aonde, no caso da minhoquinha ali, das gomas, você vê que por fora tem açúcar e o ácido mesmo envolto na goma, que é quando você mastiga ela, você percebe esse ácido. Caso você remova esse ácido e esse açúcar da parte exterior da goma, dentro ela é a goma normal, ela não é ácida por dentro, o ácido está envolto nela, né? A plutonita, que é essas rodinhas ácidas, que é a outra foto que eu coloquei, ela tem a bala e dentro dela tem um punhadinho de ácido. E aí, quando a gente mastiga, percebe o sabor ácido. Outra matéria-prima bastante utilizada são os corantes, né? Que intensificam, restauram a cor do alimento. Muito, muito utilizado nesse segmento. Então, aí nós temos o exemplo dos M&M's, né? Que é o caso dos chocolates, cada um de uma cor. As jujubas, cada uma de uma cor. Gomas, balas, em geral, aí a utilização dos corantes é muito presente. Aqui também tem um exemplo, né? E coloquei um quadro para vocês sobre os tipos de corantes utilizados, porém com o intuito de se utilizar corantes naturais, né? A gente sabe aí que tem uma infinidade de corantes artificiais que não são muito bons para a saúde, né? E as pessoas têm mais o interesse hoje em dia de consumir coisas naturais. E serve para os corantes também. Então, aqui eu trouxe para vocês uma lista onde fala o tipo do corante, e aí embaixo tem o código, que é aquele código que eu falei para vocês, que está previsto na legislação. Né? Então, quando eu for escrever os ingredientes que eu uso na minha bala, por exemplo, eu não preciso colocar que ela tem antocianina, eu posso colocar corante E163, tá? Então, no caso das antocianinas, vou ler o primeiro exemplo e depois vocês acompanham na tabela. Ela tem variações, então, que vão do azul, violeta até o vermelho, que pode ser utilizado aí em diferentes sabores e tem origem principalmente do açaí, morango, da framboesa, mora, mirtilo, uva, jabuticaba, cereja e acerola. São as variações de cores dessas frutas. Tem uma estabilidade estável em relação à luz e ao calor e é solúvel em água. Então, gente, isso aí vai depender da indústria. Qual é o produto que eu quero? Eu quero fazer uma bala de uva. Posso utilizar essa tonalidade? Posso. É um corante que está dentro das minhas necessidades. Né? Ele tem boa estabilidade à luz e ao calor, é solúvel em água, então é isso que eu preciso. Então é esse corante que pode ser utilizado. E assim por diante, né? Coloração amarela, rosa, verde e assim por diante, né? Corantes naturais, então. E outra matéria-prima utilizada são os aromas, que aí podem ser naturais ou sintéticos. Os naturais, eles são os óleos essenciais, extratos, né, e substâncias naturais isoladas de plantas. E os sintéticos são aqueles produzidos em laboratório. A gente sabe que a maioria das balas e doces em geral, né? Por exemplo, eu até coloquei aqui
a balinha do coração, né? Ela tem um cheiro bem característico de morango. Quando você abre ela, você sente. Né? Então, é um aroma que foi adicionado. Obviamente, não é o aroma do morango. Se ser utilizado o morango mesmo, ele talvez não teria nem cheiro, tá? Esses aromas, né, sendo ele tanto sintético quanto natural, eles têm a função, né, o objetivo de melhorar e realçar o sabor dos produtos. Certo, gente? Então, vou voltar aqui. Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês sobre a aula de matéria-prima das balas. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês a produção de balas duras, moles e caramelos e balas de goma. Peço que vocês leiam com atenção os slides, participem da aula hoje à noite, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Um abraço e até mais.